Esse chip, assim, eu vi referências de uma preocupação de que essa iniciativa é um passo para o estabelecimento do pedágio urbano. Olha, e que isso poderia remeter levar a uma questão de injustiça social. Maria Lídia, eu quero lhe muito fazer, grande para eu as quero lhe pessoas. fazer uma Existe pergunta. essa preocupação. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Você acha que eu tenho palavra? O senhor tem mostrado que tem. Então, eu tenho esse compromisso com a cidade de São Paulo. Eu me elegi prefeito de São Paulo e eu tenho o compromisso de não implantar o pedágio urbano, e não vou implantar. Agora, é evidente, se algum prefeito com tecnologia como o de Londres quiser implantar, mas em São Paulo, enquanto eu for prefeito, não terá pedágio urbano. Obrigada, prefeito, por falar sobre isso. Agora, nós temos alguns telespectadores mandaram algumas perguntas e eu quero falar algumas delas, nós não vamos ter muito tempo. Aqui eu tenho de Djalma Bittar, que é advogado, que é escritor, e ele fala sobre o centro da cidade e pergunta: por que a prefeitura não cogita transformar a área da chamada Cracolândia, tão deteriorada, num grande parque que se estenderia eventualmente do Jardim da Luz até a Praça do Paissandu? Uma imensa área verde, mais um pulmão para São Paulo, tal qual ocorreu no Central Park em Nova York, que também era uma área muito deteriorada e que houve aquela transformação que valorizou e revitalizou todo o entorno, toda a região, e que isso, sem dúvida, disso o nosso telespectador Djalma Bittar, revitalizaria o centro, valorizaria, e São Paulo teria ali uma região como as grandes cidades do mundo, um centro antigo valorizado. Eu queria ouvir o senhor sobre isso. Ele sabe o que mais que ele falou? E aí o senhor entraria para a história como um prefeito empreendedor moderno com visão urbanística progressista, e não se resumiria a ficar repetindo velhos modelos, fazendo Singapura de moradia popular, que é antistético e que não resolve o problema habitacional. Essa foi a colocação. São Paulo, ao longo dos últimos 50 anos, cometeu, as administrações anteriores, 2 erros graves, os mais graves em relação à cidade. O primeiro foi não ter isolado algumas áreas da cidade para que elas se tornassem parques. Mesmo que no momento não tivesse recurso para fazer o parque, isolasse a área que um dia poderiam ser transformadas em parque. Eu tive a oportunidade de fazer uma palestra algumas semanas atrás em Campo Grande e disse ao prefeito que se um conselho eu pudesse dar a ele, é que já fizesse esse isolamento agora, que é uma cidade que ainda comporta fazer parques, não é? É uma cidade que tem projeções de muito crescimento. A questão de parque, na cidade de São Paulo, é muito complexa. Nós temos 11 milhões de habitantes de São Paulo e no centro de São Paulo nós temos, por exemplo, ao lado da Cracolândia, o Parque da Luz. Nós temos um pouquinho mais abaixo o Parque Ibirapuera. Essa região nós vamos fazer um novo bairro. O projeto já iniciou a licitação, uma licitação internacional. O secretário Miguel Bucalém, um competente secretário, professor titular da Poli, ele viajou pelo mundo para conhecer os grandes projetos e nós teremos em algumas semanas a abertura dos envelopes, Maria Lídia, para definir a empresa que vai fazer o projeto da Nova Luz. Depois de muito tempo, as coisas começam a andar. Definida a empresa que vai fazer o projeto, alguns meses depois ela vai entregar esse projeto. E logo após nós vamos licitar para ver qual será o consórcio que vai executar o projeto. Então, eu tenho muita dificuldade, eu prefiro ser franco, como é o nome do nosso querido companheiro? Djalma Bittar. Eu tenho dificuldade, Djalma, de não ser franco, não é? Aí, para essa região nós temos um projeto, as coisas estão indo bem, e nós esperamos já em 2 anos estarmos naquela região com um canteiro de obras, com novas empresas, com novos serviços, com conjuntos residenciais. Estão indo bem? Junto com os equipamentos urbanos. Em relação aos moradores de rua, Mauro, uma pergunta também muito feliz, o que está acontecendo? Nós iniciamos uma operação conjunta, Prefeitura, Governo do Estado, no sentido de dar maior assistência aos moradores de rua da antiga Cracolândia, Nova Luz. O trabalho vai indo bem nessa região, as pessoas estão sendo encaminhadas, principalmente os dependentes de drogas e de álcool, para clínicas, os moradores de rua que não têm essa dependência, para albergues, mas existe uma parcela dessa população que ela
está saindo da antiga Cracolândia, indo para as regiões vizinhas. E esses bairros, como não tinham a convivência com os moradores de rua, eles estão com essa nova realidade e, com muito acerto, preocupando-se. Então existe essa preocupação na cidade, nesses bairros de classe média, de formadores de opinião, que agora nos procuram para ajudar a resolver essa questão, que é muito mais suave do que era quando estava a Cracolândia alguns meses atrás. Aqui nós não estávamos, em algumas regiões, convivendo com esse problema. As pessoas que saíram da Cracolândia, antiga Cracolândia e logo Nova Luz, então algumas se direcionaram para essas regiões vizinhas. Mas o problema está sendo enfrentado com bastante seriedade, com bastante cuidado. Okay. São pessoas que precisam do apoio do poder público e estão tendo, principalmente na questão da saúde. Eu peço licença, prefeito, nós vamos fazer um pequeno intervalo e o nosso telespectador deve estar pensando que horas que ela vai começar a falar de política. Afinal de contas, esse ano pré-eleitoral 2010 está aí. A sucessão no estado de São Paulo está fervendo. E o próprio nome do prefeito Kassab tem sido cogitado como um nome para ser colocado nessa definição de quem será o candidato PSDB e DEM em São Paulo na sucessão. Será que o prefeito Kassab se credencia, se coloca à disposição? Voltaremos já já.